Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a Deus que nos tem convocado para expor com integridade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. Somos gratos a você porque as correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso amigo de Curitiba, capital do Paraná, o José Luiz, que compartilhou a dificuldade que ele tem tido ao aplicar a Palavra de Deus à sua vida. Como perseverar quando a luta é grande e parece só aumentar? Eu já não sei mais o que fazer. Só tenho vocês para desabafar e a minha esposa continua me criticando. Mas há uma grande paz quando fico ouvindo os louvores, as palavras e os seus ensinamentos. Agradeço ao Senhor por vocês existirem. Um grande abraço a todos. Querido amigo, querido irmão, de fato, quando tentamos viver corretamente diante de Deus, temos que contar com a hostilidade do inimigo e daqueles que não entendem a necessidade de andarmos pela fé, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Minha palavra, então, a você é de incentivo, de encorajamento, de estímulo, a fim de que você persevere sabendo que Deus, no tempo certo, nos garante a sua bênção, conforme verificamos no estudo de hoje. Deus permite o nosso sofrimento, mas no seu tempo e de acordo com a sua vontade, Ele nos dá o seu maravilhoso livramento. Continue, pois, firme, porque nós estamos orando por você. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Eu convido você, José Luiz, e a todos que estão em sintonia com o programa nesta hora para buscarmos a Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos, de modo especial e específico, a tua bênção para o José Luiz, em todas as suas dificuldades. Que esse teu filho tenha a força necessária e não desista enquanto o Senhor vai lhe aperfeiçoando. Abençoa, Senhor, também a cada um dos nossos ouvintes e abençoa todos nós, fazendo-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. Senhor, pedimos a tua misericórdia e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os primeiros versos do capítulo 2 da profecia de Naum. Vamos estudar Naum, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nessa profecia, este é um dos textos mais objetivos em que o profeta Naum nos revela a confiança que podemos ter nas justas e poderosas ações de Deus. Você deve se lembrar que o profeta Isaías, ensinando-nos sobre as ações divinas, registrou em sua profecia as próprias palavras do Senhor.
o próprio Deus disse em Isaías o seguinte: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, 13. Ora, esta é uma das verdades mais claras e objetivas de toda a Bíblia. Devemos ter sempre lembrança de que Deus é aquele que tem a soberania sobre tudo. Porque Ele é o Senhor, é o dono de tudo. O que era e o que é e o que há de vir estão sempre e estiveram sempre e estarão eternamente sob o seu controle. A vontade de Deus está acima de todas as coisas. Deus é soberano e reina absoluto desde a fundação do mundo. Ou melhor, desde antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender isso. Há uma canção até sobre esse texto com as seguintes palavras: se Ele prometeu, é porque vai cumprir. Se Ele te disse algo, receba e creia, porque Ele fará surgir. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja do seu conhecimento. Essa é uma verdade bíblica que também se verificou correta na história do povo de Israel, do povo de Judá. Mesmo tendo que passar pela extrema dificuldade do exílio, Deus, em sua soberania, graça e bondade, deu vitória ao seu povo e trouxe através dele o Messias prometido, o Senhor Jesus, para abençoar todas as nações, todos os que nele crerem. Sim, é isso mesmo. Hoje pode ser o dia em que Deus mudará a sua história, de você que está me ouvindo agora, se você se entregar completamente a Ele. Recebendo-o como Salvador e Senhor de sua vida, ou se submetendo completamente ao seu senhorio, você que já o tem como Salvador, a sua história poderá ser mudada. Assim, querido amigo, como nós vimos no programa passado, Naum objetivamente colocou: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra suas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Ora, esse é o nosso Deus, justo para com todos, para recompensar os que andam com Ele pela fé, para disciplinar e castigar os que o desprezam e desagradam o seu coração. Certamente, querido amigo, temos que lembrar que as palavras registradas por Isaías foram proferidas num contexto onde o profeta de Deus demonstrou a tristeza do próprio Senhor por causa da decadência espiritual do seu povo. Deus, no decorrer dos anos, operara grandes sinais por intermédio e para Israel. O que ele queria era só que Israel fosse sua testemunha e que, através desse testemunho, as nações viessem a crer nele. Só que, infelizmente, Israel falhou. E Deus, não levando em conta a falha do seu povo, diz que vai restaurá-los, pois ele mesmo tinha dito: eu sou o Senhor, o seu Salvador, conforme Isaías 43, 3. No texto original, a palavra Salvador vem da palavra Yashá, que quer dizer Salvador em qualquer situação. Ou seja, em qualquer situação, Deus está dizendo que agirá em favor dos seus. Por isso, então, o versículo 13 diz que Deus fez esse questionamento: se eu agir, será que alguém pode impedir? Esse é o versículo 13 de Isaías 43. Penso que a maioria de nós responderia: claro que não, Senhor Deus, quando o Senhor age, ninguém pode impedi-lo. Mas, me perdoe, deixe-me decepcioná-lo. Eu e você podemos sim impedir o agir de Deus em nosso favor. Certamente você está me perguntando, mas como? Infelizmente, isso é muito simples. Primeiro, quando eu não tenho fé, Deus não age. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, quando em consonância com esse versículo, o Salmo 37:4 fala: agrada-te do Senhor e Ele concederá, isto é, Ele agirá a seu favor, Ele concederá
o que deseja o teu coração? Nós precisamos entender. Se eu não me agrado do Senhor, eu o estou impedindo de agir. Terceiro, quando eu peco. Isaías 59, 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas transgressões, isso é, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando Deus me ouve ou me estende a mão, Ele está agindo em meu favor. Mas quando eu peço a sua graça e, sem considerar essa oração, eu peco e vivo em pecado, eu o estou impedindo de agir em meu favor. Quando eu duvido da ação do Senhor, eu também impeço Ele de agir. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria? Querido amigo, eu não posso duvidar da ação de Deus, porque se Ele disse que agiria em meu favor, só não o fará se eu duvidar da sua promessa. Em quinto lugar, Ele pode não agir quando nós não damos glórias para Ele. No Salmo 29, 2, nós lemos: Dai glória devida ao seu nome. Nesse salmo, o autor continua falando do que o Senhor pode fazer só com a sua voz. No versículo 11, ele diz: O Senhor dará força ao seu povo, abençoará o seu povo. Ou seja, dar força e abençoar é agir em nosso favor. Só que essa ação depende do versículo 2, dar glória ao seu nome. Querido amigo, certamente essas são maneiras em que podemos travar a livre ação de Deus, porém Ele permite isso para nos ensinar, para nos alertar sobre os nossos erros. Quando há arrependimento, quando há reconhecimento, quando há humilhação, Deus volta a agir de modo bondoso e gracioso em nosso favor. Com a Assíria foi diferente. Deus não viu mudança de atitude que perdurou. Embora tivessem tido essa oportunidade na época do profeta Jonas, embora tivesse salvo aquela geração que se arrependeu, Deus constatou que a Assíria, que Nínive, continuava sendo vil. Então, diante das ações assírias e diante das ações do seu povo, Deus agiu justa e poderosamente. Por isso, o título para a nossa reflexão é Verdade sobre as justas e poderosas ações divinas. Eu repito, esse é o título para Naum, capítulo 2, versículos 1 e 2. Verdade sobre as justas e poderosas ações divinas. Querido amigo, uma das figuras mais ternas que encontramos na palavra de Deus é a figura da mãe que se esmera na proteção dos seus filhos. Paulo usou esta figura ao escrever para os Gálatas: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. O instinto materno é proteger cuidadosamente os seus filhos de qualquer perigo. As palavras usadas no verso 2 desse texto mostram como Deus protege o seu povo. Ele nos protege assim como uma galinha protege sua ninhada debaixo de suas asas quando é ameaçada num momento de forte chuva ou contra o ataque de qualquer inimigo. A ideia é que Deus é um refúgio para os que buscam refúgio nele, para os que buscam proteção nele. A palavra fortaleza, conforme o versículo 7 do capítulo 1, transmite a ideia de que Deus é um refúgio seguro. E, literalmente no hebraico, significa que ele é um esconderijo para quem precisa de proteção. A frase,
e conhece os que nele se refugiam, tem um significado especial. Essa frase indica que Deus conhece todos os que se aproximam dele com submissão e dependência. Entretanto, devemos notar, conforme o verso 2 desse capítulo, que restaurar a glória de Israel e Judá indica que todos verão essa bondosa e graciosa ação de Deus para com seu povo. Então, os que se aproximam do Senhor o fazem à vista de todos, e todos podem contemplar essa restauração. Portanto, a mensagem que temos desses versículos é que, ao procurarmos refúgio no Senhor, Ele nos abriga, Ele nos acolhe, mas Deus não nos salva e não nos protege para que fiquemos escondidos. Não. O Senhor nos protege, o Senhor nos salva, para que todos possam ver a sua profunda ação em favor do seu povo. Então, a mensagem que temos desse texto é que, ao procurarmos refúgio no Senhor, Ele nos abriga, Ele nos acolhe. Deus nos salva e nos protege para que mostremos ao mundo a sua fidelidade. Deus deseja que todos conheçam as suas justas e poderosas ações, tanto para com os que o temem, como para os que o desprezam. Quando Ele decide se manifestar, Ele se manifesta em justiça e poder. Por Ele ser Deus soberano e por ser justo e poderoso em suas ações, o princípio então que extraímos desse texto se vê nessa frase. Ninguém pode impedir as justas e poderosas ações divinas. Repito, esse é o princípio que extraímos do texto de Naum 2, 1 e 2. Ninguém pode impedir as justas e poderosas ações divinas. Nesse texto encontramos 5 verdades sobre estas justas e poderosas ações divinas. A primeira verdade sobre as justas e poderosas ações divinas mostra que Deus está no papel de destruidor. Ele está contra os ímpios. Versículo 1. Eu leio para você. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Como havias comentado, esse parágrafo poderia ser iniciado no verso 15 do capítulo 1. Originalmente, ele nos mostra a vinda do mensageiro da paz, trazendo boas notícias para o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que essas notícias são boas para os judeus e israelitas, eram notícias muito desagradáveis para o povo assírio. Por terem sido cruéis e malvados quando foram usados pelo Senhor, por terem se orgulhado, pensado que eram os melhores do que as outras nações, Deus os traria a juízo, não para julgá-los, mas para castigá-los. Não havia mais chance para o arrependimento. Agora, tinham que experimentar a justiça e as ações poderosas do Senhor. Assim, cada frase desse pequeno parágrafo descreve as consequências que os assírios teriam por não terem glorificado a Deus, por não terem se submetido a Ele, sendo um instrumento maleável nas suas mãos. A frase inicial desse verso, eu repito, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, é uma sentença definitiva contra Nínive, contra a capital da Assíria. Pode significar uma referência ao rei da Babilônia, que foi o império que conquistou a Assíria em 612 a.C., mas pode também se referir à aliança entre os exércitos babilônios e medos que, em 612, sitiaram e derrotaram os assírios, cujo império demorou por mais de 2 séculos. Porém, certamente, essa é uma referência ao Senhor também, que por trás dessas forças humanas dirige a história e os seus eventos conforme a sua vontade. Querido amigo, uma verdade que temos que admitir é que o Deus de amor é o Deus destruidor, que julga e condena o ímpio, mau e pecador. Então, a segunda verdade sobre as justas e poderosas ações divinas mostram que, contra o destruidor, não adianta guardar a fortaleza. Versículo 1. A segunda frase do versículo 1
diz exatamente isso: guarda a fortaleza. Ora, essa frase, esse convite a que os assírios reforçassem as suas fortalezas, as suas forças militares, que se mantivessem em guarda, esse convite às forças armadas era um convite irônico, diante do fato claro de que não havia qualquer condições de escaparem da sentença divina. A destruição de Nínive, a queda do Império Assírio, era mais uma demonstração do poder e da grandiosidade de Deus. Querido amigo, não há força humana que possa deter, que possa se guardar contra as contundentes ações divinas. A terceira verdade, então, sobre essas justas e poderosas ações divinas, mostram que contra o destruidor não adianta guardar os caminhos. Ainda leio o versículo 1 para você. E ali temos uma terceira frase: vigia o caminho. O sítio, o cerco da grande Nínive durou 4 anos, de 616 até 612 a.C. Nesse período, os ninivitas experimentaram o que tinham provocado em muitas outras nações. O império que havia destruído tudo ou, literalmente, havia esparramado tudo quanto se colocava à sua frente, agora experimentaria o sofrimento que tinha causado aos outros. A palavra irônica e sarcástica demonstra uma chamada de consciência que os assírios deveriam ter sobre si mesmos. Será que não vale a pena também nós analisarmos as nossas vidas para ver como estamos agindo? Devemos nos lembrar que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, conforme lemos em Gálatas 6:7. Então chegamos à quarta verdade sobre as justas e poderosas ações divinas. E aqui então, essas ações nos mostram que contra o destruidor não adianta reunir forças. Ainda leio para você o verso 1. Fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Querido amigo, o convite continua ainda sendo irônico. Convoquem os soldados, chamem todos os guerreiros, que cada um esteja cingido para a batalha. Reúna todas as suas forças bélicas e veja se você pode fazer alguma coisa. Ao se referir à convocação das forças, estava Deus invocando uma estratégia de guerra. Fortalece os lombos. Ora, isso era um jargão militar. Haviam estratégias para se conquistar as cidades fortificadas. Ao mesmo tempo em que os invasores construíam enormes baluartes para penetrar nas cidades, a convocação desse verso é para que os assírios também reunissem todas as suas forças para se prepararem, tentando então se defender, tentando evitar o ataque dos inimigos. Mas nada disso tinha valor. Por quê? Porque o destruidor estava às portas. Nada tinha valor, uma vez que Yahvé estava agindo em favor do seu povo. E aí chegamos então à quinta e última verdade sobre as justas e poderosas ações divinas, que mostram que o galardoador, Deus, restaura o seu povo. Eu leio para você o versículo 2. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Exatamente nesse ponto é declarado mais uma vez o cuidado de Deus para com seu povo. A glória aqui prometida não se refere à fama e ao poderio de Judá, mas certamente é uma referência à bênção eterna que o povo de Deus ainda desfrutará. É provável que essa glória se refira à igreja, indicando a bênção de Deus sobre Judá, Israel e também sobre os gentios. Assim, querido amigo, assim como os assírios arruinaram o povo de Deus, assim também sofreriam esse duro castigo. E assim como Deus é fiel aos que lhe pertencem, o Senhor é justo contra aqueles que se opõem a Ele.
ao concluirmos a nossa reflexão, embora alguns tenham alguma dificuldade em harmonizar a doutrina das justas e poderosas ações de Deus, vistas aqui em Naum, com a doutrina da misericórdia, bondade e perdão de Deus, vistas em Jonas, não é impossível harmonizarmos essas características, pois, como vimos, por seus atributos, o nosso Deus ultrapassa qualquer entendimento humano. A minha oração é que você saiba se relacionar corretamente com Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, usufrua da graça e misericórdia de Deus. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sei, expirou na cruz, e por graça